A venda é um script de uma tese argumentativa. Todo mundo precisa ter. Todo mundo precisa estar protegido. O que faz hoje uma pessoa ser bem-sucedida nos negócios é entender de duas coisas: venda e pessoas. O Café com Name de hoje é um oferecimento da Complex Corretora de Seguros, uma empresa que tem 15 anos no mercado. Se você é empresário, para analisar, você tem uma história linda quando você construiu sua empresa. E a gente desenvolveu, para proteger sua empresa, um seguro de incêndio ao riscos para escritórios e consultórios a partir de R$ 340. Segue lá, complexseguros.com.br. Seja bem-vindo ao terceiro episódio do Café com Name. Hoje eu estou com uma rainha, uma deusa do mercado segurador. Olha só, hoje o Café com Name está recebendo Gabriela, enfermeira por formação, pós-graduada em urgência e emergência. Ela já viu muita coisa, pode ter certeza disso. Além disso daí, ela defende que vender proteção não é uma transação, é um ato de amor, um legado. A gente vai falar muito disso. Mãe da Maria Eduarda, tem 10 anos, ela tem transformado a visão de corretores de seguro a comercializar um produto que é entupido de objeções. Objeções são dúvidas e atritos que evitam que o cliente tome decisão de compra. Seja bem-vinda, Gabi, seja bem-vinda ao Café com Name. É uma honra ter você aqui, viu? Paulo, eu que Ela agradeço. é bonita, né, gente? Obrigada, eu que agradeço, Paulo. É uma alegria estar aqui e falar, né, sobre esse ato de cuidado, né? Eu acho que é muito importante. Então, eu estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Olha, eu te conheço, assim, a gente já conversou muito, mas eu confesso que eu não sabia que você era enfermeira. Você acredita? Já foi enfermeira, né? Já foi. Ainda termina sendo até hoje, né? Mas a primeira pergunta que eu vou lhe fazer é o seguinte, antes até de você se apresentar, como é que foi isso? Sair da enfermagem e ir para a área comercial. Aí, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque as pessoas dizem assim, eu não sei vender. Eu acho muito que a gente nasce um pouco com essa área comercial também na veia, né? Eu lembro que eu fazia faculdade, a minha professora falava assim, Gabi, você é da área comercial, o que você está fazendo aqui? Mas eu sempre gostei de cuidar das pessoas. Então, quando eu decidi fazer enfermagem, é porque meus avós paternos estavam no hospital numa época, nos meus 18 anos, e aí eu lá vivenciei essa parte de cuidado, de estar ali com eles, né? Então, por isso, me impressionou, e aí eu decidi fazer enfermagem. Mas na enfermagem eu vi que o meu dom era cuidar das pessoas, não importa de como fosse, né? E aí acabei indo para essa área comercial também cuidando, né? E quem é a Gabi? Vamos lá, Bom, se apresenta. A Gabi é mãe da Maria Eduarda, de 10 anos. Sou apaixonada por pessoas. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de relacionar, de falar com as pessoas, de cuidar das pessoas. Falo muito, né? Vocês vão perceber que eu falo bastante, tá, gente? E sou uma pessoa que ama estar com os amigos. Sou muito família, amo estar com a minha família. Então, sou uma pessoa muito acelerada. Sou uma pessoa que ama dançar, sair, me divertir. E claro, né? Tá sempre ali focada em fazer o bem para os outros, que eu acho que todo mundo precisa disso, né? Nessa correria, a gente olhar para quem tá do nosso lado e poder oferecer o nosso melhor. Qual foi o ponto da virada que você teve? Você falou que você quis ser enfermeira porque que viu muito ali a situação de cuidar dos seus avós. Mas qual foi o ponto da virada de sair da enfermagem e ir para a área comercial de um dos maiores grupos seguradores do mundo? Então, na verdade, eu fiz enfermagem, terminei a enfermagem e fui para fazer pós-graduação, né, em urgência e emergência. Trabalhei um tempo no resgate, né, então fazia essa parte de ambulância, de urgência. E aí eu comecei a ver que eu ainda não estava completa. Sabe aquela coisa assim, eu estou ajudando o próximo, mas eu ainda não estou completa. E acabou surgindo uma oportunidade de eu trabalhar dentro de um hospital na área comercial. E aí eu comecei a gostar. Quando, logo em seguida, me chamaram para trabalhar numa seguradora, para falar somente de seguro de vida. E foi aí que eu me encontrei, Paulo. Aí eu vi certo que era isso que eu queria para a vida, sabe? De falar sobre o seguro de vida, de propagar essa parte de cuidado, de proteger
tanto as pessoas que a gente ama, né? Que eu acho que é o mais importante. Pessoal, deixa eu falar um negócio aqui. Ela tem fã-clube, tem gente aqui assistindo. Esse caderno tá cheio de perguntas que fizeram nas redes sociais. Tem pergunta aqui no tablet, tem pergunta aqui no telefone. Deixar claro que eu não vou perguntar nada de produto, porque a gente está aqui para ouvir a história da Gabi e também para entender um pouco do que é esse mercado de seguro de pessoas, de seguro de vida. Assim, Gabi, eu dou aula de seguro de pessoas na ANS. E uma das coisas que eu começo a aula com um vídeo de um coreano, japonês, um olhinho rasgado, ele andando com a menina. E esse vídeo, ele foi até um vídeo institucional de uma seguradora asiática. E quando o rapaz deixa a menina no colégio, ele de terno e gravata, né? A menina pensa que ele tem um trabalho de terno e gravata e ele faz bico na realidade. Ele troca de roupa, ele carrega caminhão, ele é pedreiro, ele é marceneiro. E um dia ela descobre que o que ele faz não é o que ele dizia fazer. E ela chega para ele e diz: papai, por que você mentiu para mim? Ele fez: minha filha, o que eu faço é para te proteger. E a vida toda eu quis te proteger. Então, assim, eu passo sempre esse vídeo porque seguro de vida, a gente tem uma objeção muito grande, né? Eu não quero falar de morte, não quero falar do inevitável. A verdade é essa, porque é a Que é a única única certeza, né, que Val? a gente tem. Eu dei um treinamento hoje de manhã para uma empresa de inteligência emocional para o back-office de uma grande incorporadora e loteadora. E a gente falou de propósito, de felicidade, de encarar o problema como ele é. E uma das coisas que eu mencionei, eu disse: gente, tudo se resolve, menos a morte. Que a gente está numa fila que não sabe se é o primeiro, ou 10º, 15º, A gente nunca sabe. enfim, a gente nunca sabe. Mas quando uma família ela perde um provedor financeiro, estatisticamente ela demora 5 anos para se restabelecer aquele que não tem um bom patrimônio. E a gente nota que o segmento de seguro de pessoas para canais de distribuição, que são os corretores de seguro, tem muita objeção porque ele é mais uma venda consultiva, não é isso? Sim. E se vende muito outros produtos de seguro porque não é o corretor que vende, é o cliente que compra. Mas como é que você consegue, sabendo o outro lado onde você já serviu, onde você encontrou propósito, mas como é que você consegue hoje com que a sua área comercial, o seu canal de distribuição, engaje para vender um produto que é um apelo social? Eu acho que a gente tem que tratar esse produto com muito amor, né, Paulo? Eu acho que é muito além, é uma responsabilidade social. É uma responsabilidade social nossa, seguradora, corretores. Então, é falar desse produto com amor, mostrar a importância dele para uma família. Eu falo muito que a gente precisa contar as histórias reais que realmente mexe com as pessoas. Então, tem muita gente que passou ou passa por um momento desse. Ou de ter perder um ente querido, ou provedor, né? Ou ter uma doença grave, né? Então, é nisso que a gente tem que começar a falar mais. Então, sobre essa coisa de proteger, de encher os olhos. Eu acho que o seguro de vida, ele tem que fazer o olho brilhar. Então, quando a gente fala de seguro de vida, tem que ser aquele brilho no olhar. Tem que mostrar que a gente está preocupado com aquele cliente, que a gente está preocupado com não somente o cliente, mas com as pessoas que realmente fazem a diferença para aquele cliente. Então, a gente precisa ser mais humano. Eu acho que o seguro de vida é isso. É a gente se pôr no lugar do outro. Então, eu sempre falo muito isso. A gente não vai vender, que é o que você citou, não é que nem um automóvel que as pessoas compram. O seguro de vida a gente precisa vender. E quando a gente vende, a gente tem que falar com amor e com coração. Porque senão a gente não consegue colocar isso na pessoa que está recebendo. Gabi, eu tenho uma estatística aqui de uma pesquisa, numa palestra, inclusive, que eu fui logo depois que acabou o lockdown. 4% da população que veio a óbito tinha seguro de vida. Desses 4% que tinha seguro de vida,
90% tinha seguro de vida porque a empresa Empresa que ele tinha. trabalhava comercializou. Você acredita que depois da pandemia houve um aumento da consciência ou o pessoal já esqueceu do que nós passamos há 5 anos? Eu falo muito que o brasileiro acaba esquecendo, né? Tem uma Uhum. memória mais curta. Mas eu acredito que melhorou muito depois da pandemia. Eu acho que as pessoas começaram a ter mais consciência disso, porque aí perceberam que a gente não controla a nossa vida, né? A Uhum. gente passou por uma situação que muita gente perdeu o pai, perdeu a mãe, né? Então eu acho que melhorou muito, viu, Paulo? Eu acho que aumentou sim, porém ainda não é o que realmente seria o melhor, né? Que teria mais gente. Eu falo que todo mundo precisava ter uma proteção. Então a gente ainda tá longe disso, né? Então a gente precisa falar ainda muito mais. O que da enfermagem você levou para o seguro de vida, para o que você faz hoje? O que é que você aprendeu na enfermagem que você trouxe para o seguro de vida que você não abre mão de jeito nenhum? Eu acho que hoje eu tenho como falar melhor de algumas coisas, porque eu vivenciei na parte de enfermagem sobre doenças, né? Sobre casos que eu vivi ali na enfermagem. Mas eu acho que muito além disso, eu acho que essa coisa de cuidar. Eu acho que o cuidado, eu aprendi muito dentro da faculdade, porque eu fiz estágio, você saber da importância de ter ali alguém para cuidar, para amparar, né? Vários momentos eu fui junto com o médico dar notícia para a família da perda. Então isso começou a me mexer muito com a minha parte de falar, gente, é muito triste. Então imagina uma família que além de perder aquela pessoa que era o provedor ou que é muito importante, ela perder também toda a estrutura financeira. Então é isso. Eu acho que tudo isso eu levei da faculdade, né? É, o seguro é um ato de amor, né? Como é que você enxerga cuidar antes de vender? Porque eu falo o seguinte, uma das coisas que eu digo é que o cliente, ele detesta comprar, Uhum. detesta. E detesta que alguém queira vender alguma coisa para ele. Mas quando ele enxerga valor, e comprar seguro não é um desejo. Você não acorda de manhã, oh meu Deus, hoje eu estou com vontade de comprar um seguro de vida. Não, não é Não, assim. assim. É um nível de consciência, é mostrar o estado futuro. A gente precisa falar que um dia vai acontecer, só não sabe quando. É a incerteza, né? Mas vai acontecer. Como é que a gente consegue ser empático, ter a empatia e não trazer esse peso do túmulo, do óbito, de falar de morte? Como é que você lida com um público que muitas vezes tem uma carreira consolidada, o corretor de seguro hoje tem uma boa renda, a verdade é essa, e às vezes ele não quer ter trabalho, não quer ter atrito na venda, são várias concorrentes que você Sim, tem, claro. que vocês chamam de congêneres, né? A gente Isso. chama de concorrentes, tem vários concorrentes. Como é ser a Gabriela, mãe da Eduarda, liderar uma equipe norte e nordeste, né? Distrito Federal e Goiás. Distrito Federal e Goiás. Você, nessa área, você acha que tem quantos corretores, se Nossa. você tivesse que dar um chute? Ai, é muito, hein? Eu não sei te falar o certo, mas é muito. São vários. Uns 20 mil? Ah, eu acho que vai até mais ou menos isso, viu? Mais ou menos isso. Dê um Isso. chute de É. região. 20 mil corretores de todos os tipos de produto, né? Hoje a gente está num mundo onde a cobrança por resultado é muito forte. Claro. Você tem uma concorrência acirrada no mercado. É um produto que é a menina dos olhos de qualquer grupo segurador. Como é que você concilia ser mãe, viajar, estar aqui, Eduarda está lá, pressão, corretor querendo resposta rápida? Como é isso na sua cabeça? Olha, eu vou dizer que várias vezes, assim, principalmente quando eu tô em aeroporto, né? Eu vivo em aeroporto. E aí eu falo, gente, qual que é o meu propósito nisso tudo? E quando eu falo da minha filha, até me emociona um pouco. Porque tudo que eu faço é pensando em cuidar de famílias, cuidar de pessoas e principalmente cuidar dela. Logo que eu entrei na companhia, eu entrei na época de pandemia. E eu lembro que na cabeça da minha filha eu sou uma super heroína. Aí ela tinha 7 anos, ela perguntava pra mim todos os dias quando ela voltava da escola: Mamãe, quantas pessoas você protegia hoje? Porque ela entende que meu trabalho é isso.
Então, é gratificante eu passar isso para minha filha, que eu tô fazendo o bem, né? Então, quando você fala como que é sua cabeça em relação a tudo isso, olha, eu vou dizer que eu tô numa fase que eu tô muito feliz por poder proteger, por poder falar e por poder motivar as pessoas. Eu falo que hoje a gente tem que parar um pouco quando a gente vai falar com um corretor ou com um cliente ou até com a própria equipe. Primeiro, eu preciso ouvir o que eles precisam. A gente tem que ter um pouco mais de ouvir do que falar. E por muitas vezes, Paulo, eu sempre falei muito. Sabe, quando você começa a falar, atropelar tudo, e eu percebi que não. Eu preciso entender, conhecer quem é o Paulo, conhecer quem são as pessoas, para eu entender aonde que realmente eu posso ajudar essas pessoas, aonde que eu posso fazer a minha parte. Então, eu acho que é isso. Hoje eu tenho uma cabeça que eu quero fazer o melhor para minha filha, mas para eu fazer o melhor para minha filha, eu tenho que fazer melhor para os outros, para todos os outros também. Então, eu quero ser um exemplo para ela, sabe? Dela olhar e falar assim, nossa, minha mãe ela é diferenciada. Ela cuida dos outros e cuida de mim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ouvir mais e se colocar mais no lugar dos outros. Porque eu acho que às vezes a gente... eu acho que o mundo acabou perdendo um pouco de valor, né, Paula? Perdeu. E eu acho que isso a gente tem que resgatar. É que na realidade, assim, ó, eu sou uma pessoa que eu aprendi, Gabi, ser muito grato, sabe? Eu tenho um presente para você e você vai ver que dentro do presente tem uma frase lá no meu livro que eu falo o seguinte: ser grato é entender que você tem mais do que merece ter, que Deus te deu mais do que você merece ter. Eu falo muito isso em treinamento, que você nasce nu, de cabeça para baixo, leva um tapa do médico para chorar, e hoje você está andando, vestido, olhando, tomando banho só, enfim. E quando você olha para tudo isso, a gente precisa desenvolver gratidão. É, eu, eu, eu entrei no mercado de seguro não porque eu me apaixonei pelo mercado de seguro. Eu entrei no mercado de seguro porque no banco eu era campeão de venda de seguro e achei que se eu saísse e montasse minha corretora, eu ia ser muito bem sucedido. Só que eu não entendia de gestão, eu não entendia de fluxo de caixa, eu não entendia de operacional, de marketing, de venda. Eu vendia do meu jeito, né, que sabia vender. Não demorou 8 meses para eu quebrar e ir para o fundo do poço, e a história está no livro, você vai ver. Só que até hoje eu tenho uma gratidão enorme pelo mercado de seguro, porque eu comprei casa, eu comprei carro, eu formei família, eu tenho ainda uma corretora de seguro, mesmo não estando à frente no dia a dia, eu montei um time exatamente para isso, mas eu não deixei de dar aula na ANS. E um amigo, um corretor, disse: ah, mas professor ganha pouco. Eu disse: cara, eu não estou lá pelo dinheiro, eu estou pela gratidão. Se eu conseguir que numa sala de aula 60, 70 alunos, 20% performarem como eu performei, eu mudei a vida de 20% daquela sala de aula. Isso é um propósito, né? Eu não consigo mais pegar a mesma quantidade de turma, mas a gente vê que o mercado de seguro hoje, eu até falo que era para ter uma disciplina em faculdade, porque uma empresa pode quebrar por conta de não ter um seguro. Hoje você tem sócios, 2, 3 sócios, que um vem a óbito, a empresa sofre sérios problemas porque tem que Sim. passar a cota para a família, receber alguém da família, e você tem produto para isso. Produto para isso mesmo. E aí, quando você tem produto para esse tipo de situação, falta um pouco também de falta de conhecimento, dedicação de quem vende esse produto, Sim. de quem comercializa esse produto. Falta falar mais. Falta falar mais. Se você pudesse olhar hoje para os seus 20, 25 mil corretores que você atende no Norte e Nordeste, Goiás e Distrito Federal, qual é os 5 passos que você daria para eles entenderem de vez que isso é um produto que muda a vida da história da empresa deles, como também muda a história da carteira de cliente dele. Um passo a passo assim, 5 etapas que ele não pode abrir mão para ele se inserir nesse mercado. Eu acho que a primeira coisa, o corretor ele precisa olhar para a base de clientes dele, né? Eu acho que o mais importante ele tem, que é a base de clientes. Então, eu acho que ele precisa olhar com outro carinho, sabe? Entender
o segundo passo seria entender do produto como uma responsabilidade social mesmo, que ele pode sim mudar vidas, que é o que você fala. Hoje aqui a gente pode mudar vida, e vida de uma família. E essa coisa de mudar a vida é importantíssimo, né? Terceiro ponto, é entender que ele pode ouvir não. E às vezes as pessoas têm medo de ouvir o não. Então, a gente não vai ouvir sempre sim, né, Paulo? Aham. Então, é o medo do não. Então, acho que eles têm que aprender a entender que vai ouvir o não. E o quarto eu acho que é focar, mostrar, fazer uma venda consultiva que vale a pena para o cliente dele, para o cliente entender valor naquilo. E depois, gente, eu acho que é falar muito mais sobre isso. Aí ele vai ter motivos para falar. Eu falo, quando você paga um sinistro, muda a vida de um corretor também. Não é só a vida de uma família. Então, isso ele tem que falar mais. Eu acho que a gente às vezes se perde e fala menos, né? Hoje em dia eu tô viajando muito e tô tentando falar o máximo que eu posso sobre isso. E os corretores às vezes me perguntam: Nossa, Gabi, eu não sabia disso. Então, eu acho que a gente às vezes precisa falar e não ter medo de ouvir ou não. Então, ó, olhar para a carteira, ou seja, tem muito dinheiro na mesa Isso. que ele está deixando de pegar. Tá deixando de pegar. Entender que é um produto de ato de amor, que é um bem para a sociedade, né? Isso. Não ter medo do não, tratar as crenças, a objeção começa com ele mesmo. Isso mesmo. Não é isso? Foco na venda consultiva não é uma venda de alto impacto, é uma venda de relacionamento, de conhecimento. Aí entra o tripézinho da conhecimento técnico, conhecimento do produto, conhecimento da marca. Conhecer o cliente, né? Conhecer o cliente, né? E motivos para falar, o storytelling. Isso. Qual foi a maior história que você viu de uma família que teve uma indenização de seguro de pessoas que você viu assim, poxa, a gente não trouxe o falecido de volta, mas deu conforto financeiro para que não passasse necessidade? Paulo, eu sempre conto essa história na maioria dos meus treinamentos, visita, né? Porque me marcou. Logo que eu entrei na companhia, era a época de Covid, e eu lembro que eu fui atender uma família junto com a corretora. E o pai de família falando comigo, ele falou: eu quero fazer o meu seguro e da minha esposa. E eu virei e falei assim: e para os seus filhos? Ele virou e falou assim: não, eles são novos. E aí eu falei: não, vamos pensar numa proteção familiar. Quando a gente fala de proteção familiar, é proteger a família como um todo. E aí eu expliquei, falei, né, mostrei sobre o produto doenças graves, né? E falei tudo. E aí ele pegou e falou: tá bom, Gabi, você me convenceu. Vamos fazer dos 4. Lembro que depois de 3 meses, 4 meses, o filho foi a óbito por causa do Covid. E eu lembro que certinho que o pai me ligou e a filha, para desesperado, porque eles não sabiam, e como eu tive esse contato com eles, né? A gente acabou tendo essa troca, né? Eles terem o meu contato, e eu ajudei na parte de assistência funeral, né? Até para conhecer um pouco da companhia. E eu lembro que quando ele recebeu a indenização, o pai me ligou e falou: Gabi, você é um anjo na minha vida. Você não vai trazer o meu parceiro de volta, mas você trouxe um suporte financeiro, onde eu não sabia para onde ir mais. Eu estava perdido. Então, muito obrigada. E de verdade, Paulo, eu só fiz o meu trabalho. Então, ali eu falei: gente, a gente pode ir tanto além e a gente não imagina. Até hoje, isso faz uns 4, 5 anos, até hoje ele me manda mensagem: bom dia, quer saber como eu tô? E eu sei que eu ajudei essa família. Então, eu acho que isso conta muito, né? E a gente escuta várias histórias de corretores que eu levo isso e falo: isso é muito importante mesmo. Você sabe que você está contando essa história, a minha história de seguro, a história mais difícil que eu já enfrentei foi uma situação dessa. A gente teve um pai que perdeu um filho, menor de 14 anos, não tem cobertura, mas tinha direito ao funeral, né? E ele tinha enterrado o filho dele e ele tinha direito ao auxílio funeral e a gente foi tratado o reembolso. E quando a gente foi levar a documentação para ele assinar, eu fui conversar com ele. Ele disse: não, não quero conversa não. Aí eu conversei com a esposa: não, meu marido não quer não. Não vai trazer nosso filho de volta. Aí eu chamei ele e disse: olha, eu entendo. Eu compreendo, eu não entendo porque eu não estou passando a sua situação. Até falei desse jeito. Mas se o senhor não quiser, faça o seguinte: eu tenho certeza que tem um monte de criança
que dá para a gente comprar a cesta básica disso? Receba e faça a doação. Ele olhou, parou, pensou e disse assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E meu filho gostava muito de dar as coisas na rua, né? Uhum. Então, é muito mais o estado emocional do que propriamente vender um produto. Vender seguro, você entrega... Antigamente, você entregava um pedaço de papel, que era a pólice. Isso. Hoje, você entrega Um arquivo. um arquivo para ele baixar no WhatsApp, ou baixar no telefone, ou baixar no computador, enfim. Mas qual é a principal objeção do cliente de comprar, não do corretor, do cliente? Qual é a maior dificuldade que você vê assim da população entender que isso serve para pagar o inventário, não tem bloqueio na justiça se tiver com dívida, não entra indenização, não tem imposto. Mesmo assim, qual é a maior objeção? Eu acho que as pessoas, elas têm algumas visões, assim, meio errada do seguro de vida, né? Elas acham que é caro, então elas não conhecem, não sabem o preço. Elas, às vezes, olham o seguro de automóvel e falam, nossa, se o seguro de automóvel é isso, imagina quanto vai ser o meu vida. Eu acho também o medo, as pessoas têm muito medo. Se eu falar sobre morte, eu vou atrair. Aquela coisa que a gente fala, não, é a única certeza que a gente tem. Então, a gente tem que se proteger. E a gente tem que cuidar de quem realmente, né, tá com a gente e quem é importante. Então, eu acho que é muito preço. As pessoas não conhecem realmente sobre isso. E não vê o que tem além, né? Não é somente a morte que a gente trata. Tem a parte de outras, né, outras coberturas que vão além da morte, né? Então, eu acho que as pessoas não conhecem realmente. Eu acho que é por isso que a gente precisa falar mais. E quando eu posso, eu falo mesmo. Falo para amigos, falo família, eu falo para todo mundo. Porque a gente tem que começar a proteger as pessoas que estão à nossa volta também, né? Tem um ditado que diz assim, eu atirei no que vi e acertei no que não vi, né? O que é que você considera que ia ser um erro seu e que virou bingo e que isso aí te impulsionou Em relação ao trabalho? em relação ao trabalho, em relação à sua vida? Eu acho que eu sempre tive meio medo de aceitar desafios, né, Paulo? E eu acho que aceitar o desafio de vir para outros estados, né? Conhecer essa parte foi, eu acho que um bingo na minha vida, onde eu realmente eu tô amadurecendo, não somente profissionalmente, tá? Mas como pessoa. Às vezes as pessoas falam, nossa, Gabi, mas que mudança na sua vida. Mas de verdade, a gente aprende muito. E eu falo que às vezes eu fico no estado de São Paulo, a gente vive às vezes lá de um jeito, mas o Brasil é tão grande e tem tanto a gente explorar, tanto a gente ensinar e aprender, que hoje eu tô aprendendo mais que ensinando, viu? Vou ser muito sincero. Então, eu acho que isso foi um marco na minha vida. Foi a hora que realmente eu aceitei esse desafio. Na pandemia, virou uma febre você ficar assistindo live, treinamento à distância, né? Para você ter ideia, hoje eu sou chamado mais para treinamento presencial do que online, né? A gente tem as duas modalidades. Como é que você treina a sua equipe? Eu Qual prefiro. é a sua estratégia? Eu gosto muito mais do olho a olho. Eu acho que a gente troca energia, a gente tá lá ali, o contato, né? Eu sou muito mais a favor. Por isso que eu acho que eu tô viajando muito. Porque eu acho que eu preciso estar mais próximo, principalmente da equipe, né? Porque eu preciso passar isso para a equipe também. Mas claro, depois da pandemia, tudo andou mais rápido, né? Então as lives facilitam alguns momentos, mas eu acho que nada troca o olho a olho e tá presencial e tá ali sentindo a energia, porque a gente só sente a energia quando a gente tá perto da pessoa realmente. Então eu sou a favor disso, assim. Hoje a gente tem no Brasil, principalmente o câncer de mama e o câncer de colo de útero, que ele é uma doença ainda que os números avançam muito por falta de conhecimento, muito por falta de prevenção, né? 90% do câncer de mama, quando é descoberto no início, é curável. E a gente tem uma população no Brasil que ainda tem muito preconceito de ir para um médico. Às vezes o marido não quer que a mulher vá para um médico, que o médico é homem. Às vezes o próprio homem não quer fazer o exame de próstata porque acha que isso daí não deve ser feito. Ainda existe assim mitos enormes quanto a isso.
Em relação ao seguro, você trabalha hoje num grupo segurador que tem uma das melhores coberturas para doenças graves. Sim. Qual é o conselho da enfermeira, da pessoa da saúde, que você pode dar hoje para aquela pessoa que tem vergonha, que tem a objeção de ir a um médico, de fazer um exame de toque? Eu acho que a gente precisa falar para as pessoas, né, que elas precisam se cuidar. Hoje a gente está vendo um número muito alto, Paulo, principalmente focado em câncer, né? Esse número, eu falo que não existe uma pessoa que não conheça alguém que passou por um tratamento ou que está passando. Então a gente precisa se cuidar. Eu acho que essa vida nossa muito automática, muito na correria, a gente esquece de agendar um médico, de procurar fazer os exames, né? Fazer um check-up. Então eu acho que é importante esse cuidado. Porque se a gente pega no começo, a gente tem uma facilidade. É mais fácil o tratamento, né? É mais fácil a recuperação. Então, eu sei que é muito doloroso a pessoa ser diagnosticada com isso, com alguma doença grave, né? E falando agora referente ao câncer até. Mas ela ter um amparo, às vezes, também de uma proteção, de uma cobertura de doença grave, faz a diferença. Porque ela vai ter o melhor tratamento, ela vai poder se proteger também financeiramente. Então, eu acho que as pessoas precisam se cuidar, sim. É o nosso foco na companhia, é cuidar faz bem. Então, a gente está focando muito nisso, em cuidar do cliente e cuidar das pessoas que fazem a diferença para esse cliente. As pessoas que realmente o cliente se importa. Eu falo muito isso, Paulo, que a gente vê hoje em dia, né? Poxa, se acontece algo comigo, eu me viro. Mas acontece algo com meus pais ou com a minha filha, eu vou ficar totalmente perdida. Então, a gente tem que mostrar para o cliente que a gente não está cuidando só dele. Está cuidando de quem realmente faz a diferença na vida dele. É porque quando tem qualquer aperto financeiro, você corta aquilo que não é dívida, né? Não é uma dívida. É um custo fixo, mas não é uma dívida, né? Não é uma dívida da casa própria, não é o financiamento Sim. do carro, né? E as pessoas cortam. Em 2020 eu fiquei muito mal na Covid, tive 85% do pulmão comprometido. E no dia 13 de novembro, numa sexta-feira, o médico me chamou e disse assim: cara, a gente está ligando para tua esposa e ela não atende de jeito nenhum, está desligado, e a gente precisa falar com ela. Na hora eu não conseguia falar direito, eu já estava bem debilitado, e eu perguntei para ele: mas o que é que você quer com minha esposa? Não, a gente precisa pegar uma assinatura dela, né? Eu já estava assim nas últimas para ser entubado. E na época você tinha a intubação ou o aparelho, né? Que foi o capacete, o elmo, né? E coincidentemente eu tive aula no MBA com a pessoa que fez a marca, que registrou a marca do elmo, que hoje é uma amiga, né? Professora Carol. E eu cheguei para o médico e disse: doutor, eu não vou ser entubado, não. Rapaz, a gente já pediu o aparelho. Eu disse, não chegou. Eu disse: não, mas se for o problema plano de saúde, eu tenho dinheiro para pagar. Ele fez: não é o dinheiro, não tem um aparelho. Falta. É falta de um aparelho. E a gente precisa falar com tua esposa. Eu vou ligar para ela vir aqui. Eu disse: mas para vir aqui, para quê? Não, a gente vai vestir ela toda. Indiretamente, ele estava dizendo assim para mim: pode ser sua despedida, né? E eu me lembro que isso era mais ou menos umas 5 horas da tarde. Eu disse: doutor, o aparelho vai chegar até amanhã. Eu não vou pedir para ser entubado, não. Ele fez: não, você não vai pedir, não. Você vai implorar. Isso tá certo. Eu comecei a conversar com Deus. Olhei para a janela, começou a chover nesse dia. Eu disse: Senhor, a vida não é minha, é sua. Foi o Senhor que me deu a vida. Isso eu tenho o direito de tirar a hora que quiser. Se me tirar, não desampare minha família, meus filhos. Mas se eu continuar, me dê um propósito. Não faça comigo o que o senhor fez com aquele repórter que estava no avião da Chapecoense, que 2 anos depois de ter sobrevivido faleceu. Me dê um propósito, mas faça a sua vontade, não a minha. E aí, a história foi que no dia seguinte chegou o aparelho e a minha vida foi pautada em milagres por Deus. Só que olha que negócio interessante. Às vezes a gente diz assim, às vezes a coisa acontece e a gente não sabe por que aconteceu. A Covid, ela foi um alerta para uma doença grave que eu tenho.
eu fui dar treinamento em Maceió, Recife, Maceió, e a malha daqui de Fortaleza para Maceió é terrível. Fui para Recife, do aeroporto mesmo, eu joguei a mala no carro, aluguei um carro e segui estrada. Dei 3 dias de treinamento lá, tinha que voltar para dar 2 dias de treinamento em Recife. E eu me lembro que eu abasteci o carro e saí nas pressas, sem tomar café e tal, para pegar logo a estrada e... na estrada eu como alguma coisa. E aí começou a chover, eu comecei a andar devagar e via, olhando, ainda até brinquei, estava passando aquela novela do gado, eu disse, rapaz, deve ser algum rei do gado aqui, quanta vaca, quanto boi. E parei no posto porque não estava me sentindo bem, estava começando a ficar tonto, coração bater rápido demais. Almocei, descansei, segui viagem. Passei mal quando cheguei em Recife, passei mal quando cheguei em Fortaleza. Quando foi no domingo eu desmaiei. Aí eu fui levado para um hospital e o médico disse assim, olha, procure seu cardiologista que seu exame deu alterado. Mandei a foto para o cardiologista, eu já tinha feito alguns exames que não dava nada, e o cardiologista disse, olha, eu vou passar para o arritmologista e ele vai te ligar. Quando ele ligou assim, Paulo, você está impressionado com alguma coisa? Você está estressado com o trabalho? Você está dando muito treinamento? Eu disse, não, doutor, estou tranquilo. Até o Bahia não está me fazendo raiva, né? Tá no G4, né? Aí ele, tá, manda a foto para mim. Quando eu tirei a foto e mandei, ele mandou uma mensagem, assim, 3 dias depois saiu o resultado, ele mandou uma mensagem. Paulo, amanhã eu preciso conversar com você, traga o exame, eu vou estar meio-dia em tal local. Aí quando eu entrei, eu estranhei que ele não estava de jaleco, me atendeu em qualquer sala e deixa eu ver o exame. Pegou o exame, nem abriu. Paulo, é o seguinte, vou ter que te operar. Você tem uma doença chamada síndrome de Brugada que causa morte súbita. E você tem algum caso na família? Eu disse, bom, meu avô morreu de morte súbita quando eu tinha 8 anos e meu primo morreu em 2018 de morte súbita. E a gente não sabe, né? Ele fez, pois é, isso é congênito. E meu irmão tem, que é um caso raro. Então, você tem que fazer uma cirurgia, a gente vai pôr um aparelho e esse aparelho vai ser um desfibrilador. Só, Paulo, que você... Enquanto o plano de saúde não autorizar, ele passou o orçamento, doutor, eu posso fazer, pago o teu honorário e vou receber depois. Ele, não, vamos pedir pelo plano de saúde com uma condição. Você não pode se afastar do hospital durante uma distância de 10 minutos. Você tem 8 a 10 minutos de vida. Eu disse, não, eu moro aqui perto. Pois é, evite. Evite comer e dormir, evite isso. Começou a me dar um monte de coisa. E foram 30 dias de preparação de exame e agenda que eu recebia e dizia assim, não tem uma agenda e tinha, né? Não pode pegar avião, tive que Para focar na saúde ali. para focar na saúde. E todo o treinamento que eu dava, eu ia com alguém e não poderia ser Longe. distante de 10 minutos de carro. Aí ele chegou para mim e disse assim, cara, que dia a gente vai te operar? Eu disse, doutor, seguinte, eu vou ser palestrante de uma convenção de vendas no dia 16 de julho. Eu não posso faltar. Eu já assinei, já tem material com meu nome e vai pegar muito mal para mim. Me opere depois. Ele disse, não, vou lhe operar antes. Você vai operado para essa convenção e não vai levantar o braço. Engraçado que, assim, eu já tinha feito 8 cirurgias, né? Eu já fiz 12 ao todo. Bastante. É bastante. E quando eu fui para a mesa de cirurgia, né, eu não comentei nada com ninguém. Para você ter ideia, eu dei treinamento de manhã, a cirurgia era de tarde. Online, ninguém soube, eu sou muito reservado quanto a isso. E ali ficou uma coisa... Eu nunca tive medo, assim, da morte, do que a morte pode me causar. Depois que eu tive consciência que eu disse, eu tenho que pelo menos começar a pagar meus pecados aqui, me arrepender para ir para o céu, né? Uhum. E uma das coisas que eu sempre falei para meus filhos é o seguinte, toque a vida. A gente tem que tocar, eu tenho um seguro de vida para isso. Só que quando eu acordei, eu fui entubado, né? Quando eu acordei, era tanta luz assim que eu disse, eu estou no céu ou na sala de cirurgia? E aquilo ali, até então, não tinha caído uma ficha para mim. Nem a Covid, nem a doença.
Quando eu comecei a fazer o tratamento preventivo, hoje eu sou uma pessoa que não posso tomar remédio. Tem os cuidados, Tem né? alguns tipos de remédio, não posso ter febre alta, tarata. Aí eu fiquei pensando, pô, se eu tivesse morrido na Covid, ou se eu tivesse morrido desse tipo de doença, como seria a reestruturação da minha empresa? Minha mulher não entende nada do que eu faço. A principal figura sou eu que dou treinamento. Por mais que eu tenha um sócio ou não, isso destrói uma empresa. Destrói. Como que você consegue, essa história toda, assim, eu falo, porque isso aqui é um podcast que fica gravado, e o empresário pode ter alguma situação similar e ele não se toca ou não tem conhecimento de que isso pode acabar a história da empresa dele. Ele só começa a pensar quando acontece como aconteceu com você, né? É. Eu falo que a gente só vê na dor, né? A gente só aprende na dor. Só aprende nada. E nós não estamos livres de nada, né? Eu conheço um empresário, eu não vou citar nome, que você também conhece, que ele sofreu um acidente e hoje ele está num estado bem complicado e a família, assim, lutando para que ele volte a falar, né? Eu falo que é muito isso, né, Paulo? A proteção, ela tem que ser vista quando as pessoas estão bem. Então, eu tenho que preparar, porque se algo acontecer, vai estar todo mundo preparado. Vai estar a empresa preparada, minha família preparada. E, a gente, como você falou, não é somente a morte. Poxa, uma invalidez, uma doença, porque está todo mundo sujeito a isso. A morte, todo mundo vai passar, né? É a única certeza. Mas um acidente, uma doença, acontece de uma hora para outra. Então, é isso, é a gente se proteger antes, é a gente poder falar para o empresário, né, para as pessoas que precisa proteger o antes. Tem muita gente que fala assim, né, uma objeção. Ah, mas eu tô bem, eu não preciso de um produto de vida, né? E eu falo, é agora que você precisa, é a hora que você tá bem. Por quê? Porque você precisa organizar isso, caso uma hora você não... Até mesmo porque a seguradora não aceita quem tá mal, Depois né? não, depois não tem como. Gabi, falando em objeções, tem uma pergunta aqui de seguidor que quais são as principais objeções que você enfrenta no seguro de vida, na contratação, que as pessoas realmente colocam aquilo como obstáculo? Ah, é aquela famosa piada, né? Vou deixar para o Ricardão. Isso daí é outra coisa que eu falo, gente, isso daí já passou, né, Paulo? Com todo Com respeito, certeza. né? Já foi. Eu acho que a gente tem que se preocupar com a pessoa quando ela fica, porque ela vai ter que se virar em 3 empregos, ela não vai ter tempo de pensar em ninguém, nem no Ricardão, na verdade. A gente escuta muito sobre preço, então a gente precisa falar sobre preço. Falar, mas não é o meu momento, eu não vou morrer agora. Tudo bem, você não vai morrer agora. Ninguém sabe quando vai morrer. Entende? É uma coisa que acontece. Pode ser um acidente, pode ser uma doença. A gente tá vendo hoje o tanto de pessoas estão doentes. E pessoas que até então pareciam saudáveis, né? Tava tudo bem. Então, essa outra objeção também. A gente tem a objeção da empresa. A minha empresa tem o seguro. Ah, eu tenho seguro pela empresa. Mas o seguro é da empresa. Quando você sair, será que você vai ter idade e saúde para contratar um novo? Então, isso também a gente escuta bastante. Então, prefiro investir do que ter um seguro. Você pode ter os dois, porque o seguro é de momento, né? Investir vai ser a longo prazo. Então, é algumas coisas que a gente escuta. E quando você fala em preço, uma das coisas que eu já notei é, eu estou pagando o seguro, se eu deixar de pagar ou cancelar, eu perco tudo que paguei. Tem esse sentimento. Ou então, ele vai tendo aquela curva, né? Eu vou aumentando a idade, o seguro também vai aumentando. Como é que você consegue mostrar para o empresário que ele pode fazer, por exemplo, um seguro de vida resgatável, ou que ele pode usar o seguro de vida até mesmo para futuramente, se ele vier a se aposentar ou ficar inválido? Como é a cabeça do empresário a esse ponto? Porque eu conheço algumas pessoas que dizem assim, eu tenho um patrimônio que não precisa disso. Só que elas não têm a consciência de que tudo é bloqueado. O inventário, né? Que é um inventário. E falta um pouco do corretor de seguro, que é o principal canal de distribuição, ter esse conhecimento técnico, ter o embasamento técnico na hora do sinistro. Como é que uma família passa? Por exemplo, recentemente, a gente perdeu uma pessoa na família, né? Família da minha esposa.
E meia-noite tudo é bloqueado quando emite um atestado de óbito, né? Imagine, um pai de família vem a óbito. Eu sempre uso o nome de pessoas, né? No seguro de vida, eu tenho o Ferdinando e a Madalena. Então, o Ferdinando morre, a Madalena tem 3 filhos. Como é que a Madalena, no outro dia, compra um pão? Paga o condomínio, bota combustível no carro. Imagina, não tem a dor da perda e não tem isso. Ela perde o chão totalmente, Perde o chão né? totalmente. O que falta ainda no corretor de seguro? Qual é a objeção que você tem do corretor de seguro em relação a propagar esse produto? Eu acho que é muito o que a gente até comentou antes, né? É ouvir um não. O corretor não quer ouvir um não. Ninguém está preparado para ouvir um não. Hoje a gente está nessa coisa de muito automático, então a pessoa não quer parar para ouvir o que o cliente precisa. Então, eu acho que além do não, é não ouvir o que o cliente precisa. Então, eu acho por isso que é importantíssima a venda consultiva. Mas Gabi, olha só. Uhum. Quando qualquer pessoa que trabalha na área comercial ele tem medo do não, existem 2 fatores. Sim. Problema na infância e falta de conhecimento e argumento. Isso. A venda é um script de uma tese argumentativa, de persuasão. Um script bem feito, você vende. E É você replicável. pode ouvir não, Paulo, e tá tudo bem. E tá tudo bem. não é? Isso, tá tudo Mas bem. assim, você tem hoje... Como é que você consegue, em cima de 20, 25 mil corretores, entender que isso é a renda passiva deles? Eles não entenderam ainda. Muitas vezes eu encontro alguns corretores que dizem assim, estou montando um segundo negócio. Eu disse, cara, vá intraempreender no seu próprio negócio. Nos seus clientes, né? Nos seus clientes. Faça com que esse cliente tenha um seguro que você vai ter Porque é renda recorrente, passiva. né? É recorrente. É recorrente. O seguro de vida, ele traz... Eu falo que é a aposentadoria do corretor. Ele é recorrente. Então, o cliente, a hora que ele começa ele entendeu que aquela venda fez sentido, ele não vai cancelar o seguro. Então, é uma carteira recorrente para o corretor. E ele ainda não consegue entender isso. Então, porque o começo é sempre mais difícil, né? Então, o dia a dia ali, o começo, então a gente precisa sempre estar falando para o corretor. Tantos argumentos, tanta coisa de, não, você vai ouvir não desse, mas no próximo você vai ouvir sim. O não vai te ajudar a pensar que você pode mudar até a sua forma de abordar. Vamos pro próximo? Então, a hora que a gente mostra muito a projeção do quanto ele pode ganhar, né? Então, é isso, é mudar um pouco essa mentalidade, né? Aí tem umas perguntas agora legais. Olha Meu só. Deus. O que a Maria Eduarda te ensina como prioridade de comunicação que você traz hoje para o mundo das vendas? Bom, a Duda me ensina a ver as pessoas diferente, né? Ela sempre... a Duda, ela tem um olhar diferente das coisas. Eu falo que a minha filha é diferenciada. Então, ela fala para eu olhar as pessoas melhor. Eu entender que as pessoas, às vezes, vão ter momentos difíceis. Então, ela me traz essa coisa de amor, de ternura, sabe? De olhar mais para dentro do próximo. Eu acho que eu aprendo todos os dias com a minha filha isso. E é algo, assim, que eu falo que me faz muito bem. Essas aqui são minhas, tá? Aqui é do seguidor. Vamos lá. Se tivesse um outdoor no Brasil, o que é que estaria escrito nele para todo mundo ver? Cuidar faz bem, gente. Agora eu tô com essa frase na cabeça. Cuidar faz bem. Cuidar faz bem, né? Legal, legal. Tem mais outra aqui interessante. Deixa eu ver aqui de internauta. Se você... um ritual que você tem na sua rotina. Na minha rotina, deixa eu pensar o ritual. Eu gosto de cantar, tá, Paulo? Tá. Então eu tenho ritual de cantar, porque eu acho que canta. Eu canto mal pra caramba. A pergunta é, quem é a Gabi fora da empresa que você trabalha? A pergunta era essa. Bom, eu sou muito isso que você tá vendo, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito alegre. Meus amigos falam, Gabi, como que você acorda dessa maneira? Eu acordo muito... Você já acorda ligada na tomada? Já acordo ligada na tomada. É 7 horas da manhã, eu tô cantando no carro. Eu acho que o pessoal do trânsito deve achar que eu sou maluca. Mas eu acho que isso faz bem. Eu falo muito isso. Tem gente que olha pra mim e fala assim, nossa, Gabi, você sempre tá de bem com a vida. E vou te falar, Paula, eu tô cheia de problema, mas a gente tem que estar bem. Eu acho que se a gente ficar amargurando muita coisa, a gente acaba se perdendo, né? Então, eu acho que é o que você falou, tem que ser muito grato, tem que agradecer. Então, eu sempre acordo acelerada assim, sou bem acelerada, e os meus amigos falam, Gabi, como que você acorda nesse bom humor? E eu tento passar isso pros outros, porque tá todo mundo passando por momentos difíceis. E se a gente ficar sempre pensando negativo, a gente não vai pra frente, não. Então, eu acho que essa parte de
Vou falar que tem hora que dá pra vontade de... Ai, gente, o que eu tô fazendo? Mas a gente segue. Gabi, você enxerga que a mulher ainda tem muitos desafios no mercado de trabalho ou você acha que isso daí já está... Eu acho que melhorou muito, Uhum. mas ainda é uma dificuldade ainda. Eu acho que a mulher ainda, ela ainda passa por alguns desafios aí que às vezes é difícil, é difícil. A gente ter que às vezes, aguentar algumas coisas, passar. É muito mais difícil, por exemplo, eu viajo muito. Poxa, você deixa sua filha em casa? Eu escuto isso. Como que é isso? E graças a Deus eu tenho uma família que sempre tá ali. Você sabe onde quer chegar? Ai, eu sei, mas eu acho que eu quero ainda mais. Aonde eu quero chegar, eu acho que eu posso ainda mais. Mas eu tenho, assim, na ideia o que eu quero. E eu quero crescer muito, não como não somente profissional, mas como pessoa. O que é que a Gabi de hoje diria para a Gabi de 10 anos? Daqui 10 anos? Passar? Ixi, hoje eu sou outra pessoa. 10 anos atrás, eu não esperava chegar onde eu cheguei. Tá numa empresa como eu tô, uma empresa, né, multinacional, e tá cercado de pessoas incríveis. Eu acho que eu não esperava chegar Algum momento você duvidou da sua capacidade? Várias vezes, viu, Paulo? Várias vezes, assim. E eu falo muito, eu sempre quando eu recebo um elogio, ou quando alguém me fala uma coisa, eu falo assim, será que eu sou assim mesmo? Eita, você tá precisando ver o vídeo que eu gravei do Vasco. E assim, eu falo, porque às vezes a gente se cobra demais, né? E muito mais quando é mulher, tem filhos, né? Essa vida profissional doida que a gente se cobra ainda mais. Mas eu falo que às vezes eu não acredito em tudo que, assim, né? Que eu tenho esse potencial. Eu acho que as pessoas olham mais isso em mim do que eu mesmo. Então eu preciso me olhar mais às vezes. É bom. É. É bom. O que mais atrapalha o ser humano é o merecimento. A crença de achar que não merece. Eu até gravei um vídeo de uma cena de uma novela, por incrível que pareça. Então, quando a pessoa achar, receba. Receba e agradeça. Eu recebo bastante e agradeço, assim. Mas eu Pensou acho... em desistir alguma vez? Desistir é uma palavra muito forte. Eu não sou muito desistir. Eu falei, eu sou muito, eu amo desafios. Então, desistir eu nunca pensei. Às vezes dá uma, ai, meu Deus, será que hoje eu preciso continuar dessa maneira? Eu falo, preciso. Vamos em frente. Se não existisse um mercado de seguro de vida, você tivesse que recomeçar. Por onde você recomeçaria, não podendo ser enfermeira novamente? Não podendo ser enfermeira, eu acho, eu sempre quis fazer medicina também, teve uma época que eu queria ser pediatra, que eu amo criança. Então, eu acho que se não fosse seguro, nem enfermagem, nem pensando na área da saúde, eu acho que eu iria para a escola, acredita? Eu acho que seria educação. O que torna a Gabi tão comunicativa e sorridente? Ai, eu acho que tá cercado de coisas boas, sabe? De ter uma família incrível, ter amigos incríveis, pessoas no trabalho incríveis. Eu acho que é isso, é essa energia que me rodeia. E eu sou muito de energia, tá, Paulo? Então eu acredito muito nisso. Então eu acho que é isso. Eu acho que e querer ser cada vez melhor. Eu acho que a gente tem que sempre procurar o nosso melhor. Porque a gente vive em constante aprendizado, né? E hoje, quando você olha para a situação do país, você acredita que a mudança de governo atrapalha teu segmento? Exemplo, a gente tem um governo hoje de esquerda, de direita. Eu sou antipolítica, para mim tanto faz se tem direita ou esquerda, eu tenho que vender e ponto final. É isso mesmo, eu Cuidar também do meu penso negócio. nisso. Mas isso atrapalha? Eu acho que isso vai muito da cabeça. Atrapalhar. Eu acho que qualquer mudança atrapalha, né? Mas eu acho que é muito da gente. Eu acho que eu nem penso nisso para atrapalhar o que eu tenho para fazer. Eu acho que eu tenho para fazer é muito além de política, além de tudo. Então, para mim, eu acho que depende da gente, sabe? A gente não ter preguiça, a gente falar e a gente fazer o negócio acontecer. Uma mulher dona de casa que nunca trabalhou, que nunca vendeu uma panela, nunca vendeu uma vassoura, nunca vendeu um carro, nunca vendeu um livro, nunca vendeu nada. Trabalhou só para dentro de casa. Ela está com 40 anos hoje. Ela pode entrar no mercado de seguro para vender seguro de vida? Claro. Qual é o conselho que você daria a ela? Claro, eu daria vários conselhos, viu, Paulo? Eu acho que, ainda mais quando a gente fala de mulher, tá? Não, pelo amor de Deus, não desmerecendo o homem, mas a mulher tem essa coisa de mais cuidado.
E o seguro é muito cuidado, né? Eu falo muito isso. A mulher entende que ela tem que cuidar, né? Muito. Então, eu acho que tem que ir mesmo, tem que ir, tem que fazer acontecer, tem que ir pra rua, trabalhar, né? Se ela deseja isso, acho que cada um sabe o que é melhor. Mas eu acho que tem sim. E a gente tá aqui, ó, precisando de gente que tá com vontade de vender seguro de vida. Você sabe que meu filho, ele trabalha na corretora, né? Uhum. Ele que está à frente, assim, muito da área comercial. E ontem, ele, inclusive, a convite aí de vocês, foi para o jogo aí Isso, a gente na se encontrou lá. Libertadores, né? E ele estava no caminho conversando comigo sobre um cliente que ele visitou e que ele fez uma venda de um produto. E ele estava dizendo assim, pai, toda vida que eu faço a venda de um seguro de vida, eu me sinto como se eu dei um passo a mais na minha carreira. Eu disse, mas por quê, cara? Eu lutei tanto para você aprender esse troço e você foi aprender com tanta naturalidade. Ele fez, pai, eu não sabia que era tão fácil. Aí eu disse assim, cara, não é que é fácil, é que você aprendeu. Uhum. As pessoas sempre elas colocam dificuldade naquilo que é novo, né? Eu não vou enfrentar o novo. Falar em público. Eu ouvi de uma pessoa que ela, se tivesse que falar em público, ela acho que tinha um troço. E às vezes a gente, quando conhece aquilo que a gente acerta, que vende, se torna uma realidade. Por incrível que pareça, ele disse que prefere vender um seguro de vida do que vender 10 seguros de outro segmento. Por quê? Porque ele entendeu realmente Propósito, né? o propósito, o papel social, e ficou muito claro para a gente também. A gente perdeu o marido de um amigo, o marido de uma cliente, particularmente o marido de uma amiga minha, que ele levou toda a proposta, e o cara, não, agora eu não quero, eu não preciso, eu não vou morrer, e morreu. E aquilo ele fez, poxa, pai, eu estou me sentindo culpado, eu deveria ter insistido, eu deveria ter persuadido mais. Eu disse, cara, mas você, além de oferecer, você fez todo o estudo, você fez toda a consultoria, mas ficou aquele sentimento. E eu noto que esse talvez seja um sentimento seu, que está na linha de frente, Sim. das pessoas. Muitas vezes você pensa assim, poxa, gasta com tantas outras coisas e não quer se cuidar. Isso. Não é isso? É isso. Por que que ainda assim, no mundo que a gente tem hoje, na globalização, na velocidade da internet, as pessoas elas são tão resistentes à mudança? Eu acho que é o medo, né? Eu acho que é muito medo da mudança, né? E por isso que a gente Você tem não teve medo de mudar, né? De enfermagem para... Não tive. Não teve, né? Não tive. Como eu falei, eu sou muito focada em desafios, né? E eu Uhum. nunca tive medo de mudança. Mas as pessoas têm medo de mudança. E às vezes a mudança vem pro lado bom, né, Paulo? De Aham. você proteger, de você falar. Isso que você comentou do seu filho, por exemplo. Eu falo muito isso em todos os treinamentos que eu faço com corretores. Imagina, a gente vive tão no automático. O seu cliente te liga falando que precisa de uma alteração numa pólice de automóvel. E você não oferece um vida ali para ele, que ele acabou de ser pai do segundo filho. E depois acontece algo. Então, assim... A gente vive tão no automático que a gente esquece de ouvir aquele gatilho, aquela importância, aquela oportunidade que teve, né? Então, eu acho que a gente precisa... É o que eu falo desde sempre, ter uma escuta mais ativa. Escutar mais as pessoas. Quando a pessoa monta uma empresa, eu digo sempre o seguinte, que ela tem que ter 3 pilares, né? A empresa precisa ter produto, ser escalável, produto com margem, né? Uhum, Lucro, claro. ser escalável e recorrência. Quando você vai para o corretor de seguro, o produto dá margem, beleza, ótimo. O produto é recorrente, Recorrente. beleza. Como é que escala no seguro de vida? Eu falo muito isso. A escala do seguro de vida é quanto mais se oferece, mais você tem, né? E eu acho que a partir do momento É possível vender seguro de vida na internet? Você tem alguma métrica disso? É possível, mas eu acho que a gente não consegue vender o que realmente o cliente precisa, tá? Porque às vezes o cliente não sabe realmente o que ele precisa. Uhum. E por isso que o corretor é tão importante, o papel do corretor, né? Porque o corretor faz essa venda consultiva, mostra realmente o que o cliente precisa. Porque às vezes, né? Vou fechar um seguro somente com acidentes pessoais. Não é isso que o cliente precisa.
Eu fui dizer numa palestra que cuidado com o que os bancos digitais te oferecem de seguro, quase que eu apanho, né? Porque eu peguei a cobertura de um banco digital desse e você pagava R$ 40 para não ter nada de cobertura. Então é isso, é essa venda consultiva. Então por isso que eu prefiro eu falo muito, o corretor ele tem o mais importante, além dos clientes, o relacionamento. Ele tem que conhecer o cliente dele e ele conhece muito bem. Então eu acho que é isso, é ele poder vender o que realmente importa. E o seguro de vida, Paulo, ele não é uma coisa que eu preciso hoje, eu vou precisar daqui a 15 anos a mesma coisa. É um produto que você precisa sempre estar olhando para o seu cliente. Poxa, hoje a minha filha tem 10 anos. Daqui a 15, 20 anos, eu preciso da mesma cobertura que eu tenho hoje, sendo que minha filha vai estar formada, vai ter a vida dela. O que eu preciso ter? O que eu preciso reduzir? Ou não, uma família que tem um filho, agora teve o segundo, não precisa mexer nessa apólice de seguro? Então, a gente precisa olhar sempre para isso. O que é que eu faço com 4 filhos, hein? A gente precisa de bastante, a gente vai ter que fazer uma consultoria aí, ó. É complicado, né? Bastante, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Um mito que você quer derrubar no seguro de vida hoje? Eu acho que o mito que eu quero derrubar são vários, né? Que o seguro de vida é caro, que isso atrai, que você escuta muito, atrai, isso vai atrair coisa ruim. É que nem plano funerário, né? Vai atrair coisa ruim. Gente, não é isso, a gente precisa ter. Todo mundo precisa ter. Todo mundo precisa estar protegido. Então, é isso, você comentou sobre o Covid, poucas pessoas tinham seguro, mas essas poucas pessoas ajudou a muita família a se manter, porque senão ia ser bem pior. Então, é isso, é a gente mudar esse mito, que o seguro de vida é importante sim, e que todo mundo precisa ter uma proteção. Você sabe que eu não tenho um número exato, não sei se é 10 ou 5%. Das empresas do Sul, que teve aquela enchente lá no Rio Grande do Sul, 10% ou 10 ou 5%, eu não vou me recordar assim, que tinha cobertura de alagamento. Isso. Você vê como as coisas acontecem e a gente as coisas acontecem e não sabe. Um hábito que você não abre mão. Um hábito? Além de cantar, tô brincando. Quer dizer que você canta, é? Canto muito mal. Pronto, a gente precisa fazer algo para ela cantar, né? Não, eu canto mal pra caramba, mas é pra extravasar, né? Mas um hábito que eu não abro mão, eu acho que é de ter o hábito de sempre falar, principalmente para as pessoas que estão ao meu redor, minha mãe principalmente, meus irmãos, meu pai, minha filha, especial, o tanto que eles são importantes, tanto que eu amo. E eu falo isso diariamente, assim. Eu acho que a gente precisa falar mais de amor. Então, esse hábito eu não tiro jamais. Que bom. Como era a Gabi na sala de aula, hein? Terrível. Falante. Me conta aí. Eu era falante. Você era aquela líder de classe? Eu era da turminha terrível da sala. Aquela que a escola nunca esqueceu, sabe? Sou assim. Eu sempre fui assim. Sempre fui a popular da escola, sabe? De me relacionar. Você sempre foi comunicativa? Sempre. De me relacionar com as outras salas, de estar ali. E hoje eu tenho amigos pra vida, né, da escola. E isso pra mim é importantíssimo. Uma frase. Uma frase? Além do cuidar faz bem, que eu já falei muito. A ler o outdoor. Uma frase sua. Uma frase minha? Bom, tá tudo bem. Eu sempre falo isso, assim. Eu acho que as pessoas falam alguma coisa e falam, tá tudo bem. Assim. Mas o que é que te magoa, Gabi? O que é que te deixa triste? Fazer mal pras pessoas que eu amo. Eu acho que eu fico mais brava se fizer algo pra alguém que eu gosto muito do que pra mim. Então isso me magoa muito. Me magoa demais. Um livro que mudou sua forma de cuidar. Agora você me pegou, Paulo. Não sei, assim, um livro que mudou, assim. Acho que eu vou ler seu livro aí, depois eu vou falar um filme. É Um Amor para Recordar. Eu sempre vejo esse filme e eu choro. Eu sou meio chorona também. Não combina com você. E eu choro também. e dou risada ao mesmo tempo. Não combina com você, né? Um não certeiro que já protegeu um cliente. Qual foi o não que você teve, assim, ou de corretor, ou até mesmo na instituição que você trabalha, que você enfrentou, depois virou um sim e você estava certa? São vários, viu, Paulo? Eu sou muito de brigar, tá? Pelas pessoas, assim, de brigar pelo sim. Eu sempre falo pra equipe, o não a gente já tem, agora vamos correr pelo sim.
Então, são vários, assim. Eu sou muito... Eu sempre vou atrás. Se eu achar que vale a pena, eu vou atrás e vou atrás do sim. O que é um risco real para você? Correr risco. O que é que você se sente vulnerável e que você sente que você está correndo risco? Ai, eu não penso muito nessas coisas de risco, assim, né? Eu ando muito de avião, então eu também ando meio preocupada. Mas estatisticamente é o mais seguro. Mais seguro, eu sei disso. Mas assim, eu não tenho um risco, assim, que eu acho que eu tô vulnerável. Eu acho que o risco que todo mundo... É que a gente não tem a certeza da vida, né? E não falo não só de avião, mas assim, o risco de não saber do dia de amanhã, né? Então a gente tem que estar pronto para tudo. Então eu acho que isso é geral, não é só comigo, mas eu acho que geral, assim, que a gente passa por muita coisa assim na vida e a gente nunca sabe do que vai acontecer amanhã com a gente. A pergunta reversa agora. A Gabi de hoje fala o que para a Gabi em 2035? A de hoje para 2035. Ixi, vem muita coisa boa aí, Gabi. Aguenta que você vai ajudar muita gente, você vai fazer muito e você vai crescer muito. E eu acho que, assim, muita coisa boa vai vir. Então, eu tenho essa cabeça de que eu vou conquistar muita coisa e eu não falo só de conquistar bens materiais, tá, Paulo? Falo de conquistar coisas que o dinheiro não compra, que eu acho que é o que vale muito mais. Você acha que a gente vai passar nos próximos 3, 5 anos por uma mudança drástica do comportamento do consumidor quanto ao seguro de vida? Eu espero que sejam mudanças drásticas boas, tá? Eu acho que a gente tá numa fase diferente. Quando eu vim pra cá, pro Norte, Nordeste, Distrito Federal e Goiás, eu sempre falo isso. Eu acho que a gente agora tá na hora de virar o jogo, de ter mais pessoas protegidas. Eu acredito nessa mudança pro bom, pro bem. Eu acho que vem muita coisa boa aí e a gente vai conseguir propagar ainda mais isso. E tem alguma região que você considere assim no país que é mais fácil de vender ou a que tem mais objeções? Você enfrenta isso? Porque o Brasil é um país tão grande, tão grande. Por exemplo, no meu segmento, em algumas regiões a gente vende mais fácil do que em outras, né? Eu acho que hoje, a região que eu tô, eu acho que a gente tem muito o que fazer, tá? Eu acho que hoje a gente pegar São Paulo, né, já é uma região diferente, o Sul também, né? Mas Você acha que o paulista tem mais consciência pro produto? eu acho que tem mais, sabia? Eu acredito nisso. Agora, mas eu acho que é por isso que a gente tem muito trabalho por aqui. E é por isso que eu tô empolgada, né? Eu acho que é isso que me motiva. E assim, ó, então se você está me dizendo que São Paulo talvez tenha mais consciência, se você pegar um mapa de produção de seguro do estado de São Paulo, ele ganha do norte, nordeste e do centro-oeste em produção, em negócios. Eu acho que as pessoas... Tem um mapa a crescer enorme aqui nessa E tem o região, mar. né? Eu acho que a gente tem um mar imenso pra cá. Eu falo isso em toda reunião que eu falo com o corretor. Eu falei, a gente tem muito o que fazer aqui. E só depende da gente. Isso só depende da gente. Nós, seguradora, os corretores, que vai fazer isso mudar. Então, só depende da gente. A gente tem um mar imenso para mergulhar aí. Você sabia que você tem uma legião de fãs? Não sabia. Tem. Tem sim. Tem. Eu só ouço falar bem de você, estou tendo intimidade com você agora. Você tem consciência disso? Não. Não? Não. Não. Você tem noção da arma que você tem dentro de você? Não. Assim, o que faz hoje uma pessoa ser bem-sucedida nos negócios é entender de duas coisas: venda e pessoas. E você entende dos dois. Eu digo até quando eu pego numa mentoria, numa pergunta de caixinha, Paulo, eu não sei se foi numa live ou numa... Perguntar até para o pessoal depois como foi. Se foi numa caixinha de pergunta ou se foi numa live que eu fiz no YouTube. Paulo, quero montar uma empresa e preciso de um sócio. Que sócio escolher? Eu disse, cara, se você não sabe vender, contrate um sócio vendedor. Se você sabe vender, contrate um sócio que goste de gente. E a primeira coisa que você abriu a boca foi que ama pessoas. E você sabe vender, tem a comunicação como nada. Você tem noção de onde você pode chegar?
Não tenho essa noção, acho, Paulo. Mas eu quero chegar muito longe, assim, de poder propagar isso, de falar. Te incomoda quando você pega alguém que você sabe que pode desenvolver mais e que está ali parado? Dá vontade de... Dá vontade até dá. Né? Mas eu sempre tento ver uma outra maneira, né, de ajudar. E eu não desisto, tá? Eu não desisto. Eu sou firme ali e falo, a gente vai conseguir. Eu vou virar, eu vou mudar isso. Então, eu insisto bastante, assim, porque eu acho que às vezes as pessoas precisam de um a mais. A gente faz a nossa parte, mas às vezes a gente precisa olhar a pessoa como um todo, às vezes não tá bem, tá passando por uma situação difícil, né? Porque eu acho que às vezes a gentileza gera gentileza. E às vezes a gente esquece disso um pouco. Você nota que as pessoas elas são frias hoje, estão mais preocupadas com a segunda moeda, né? Sim. Algumas até esquecem que a moeda de verdade é o dinheiro, mas as pessoas estão muito preocupadas com tempo. Uhum. Tempo de resposta, tempo Tudo muito rápido. Tudo muito rápido, as coisas são para ontem. E eu sempre falo da parábola dos samaritanos, né? Até citei hoje de manhã. A gente tem que olhar para o outro com empatia, né? Com compaixão. E hoje a gente não vê isso de forma nenhuma. Principalmente quando a gente trabalha no mercado que exige resultado. Tem até uma frase que o mercado não remunera potencial, ele remunera resultado. Sim. E a gente às vezes se cobra muito. Você disse que se cobra muito. Cobro demais. Muito em relação a isso. O que você acha que você poderia fazer às vezes a mais que você sente que não foi feito e gera essa cobrança? Não sei, às vezes eu acho que até essa coisa de responder a tempo, de dar um retorno rápido. Às vezes a gente tá. E eu sou uma pessoa muito rápida, tá? Mas às vezes a gente tá tão na correria, às vezes esquece disso. Às vezes esquece até de perguntar antes de tudo, às vezes na correria, não sei. Em vez de mandar até um bom dia, perguntar se a pessoa tá bem, você já manda um monte de coisa perguntando. Então eu acho que isso a gente é o que me cobra. E às vezes de poder ter mais corretores vendendo vida, eu falo, gente, eu posso mais. A equipe, poxa, o que eu posso fazer além para a equipe, né? Então, eu acho que é tudo isso. Posso te contar um segredo? Pode. O pessoal que trabalha com você vai saber um segredo bem forte, nunca vai fazer isso comigo, né? Você quer me deixar com raiva, me dê um bom dia no WhatsApp. Você não gosta de bom dia? Dê um bom dia e fale logo o que é. É isso aí. Não, mas isso é importante. Mas bom dia, esperando que eu Não, dê isso bom daí eu dia, também não gosto. vai passar a vida Nossa, toda. Eu gosto Eu de não tenho bom dia, tudo bem, e falar já o que quer. Mas às vezes a gente só fala o que a gente quer e a gente não quer saber se a outra pessoa tá bem. Tem um cara que eu gosto pra caramba, ele me deu um bom dia hoje. Bom dia, amigo. Tá esperando até hoje. Tá esperando até hoje. Ele não mora em outro estado, né? E assim, eu não entendo, porque o WhatsApp ele é uma ferramenta é uma coisa rápida, né? De recado, de mensagem, e as pessoas querem bater papo. Gabi, você nota que as pessoas evitam isso aqui? Evitam. E isso me incomoda, sabia, Paulo? Eu gosto de olho a olho. Eu acho que tem muita gente que abaixa a cabeça, conversa com você assim, ou finge que nem... E eu não gosto. Eu acho que a gente só vê verdade na pessoa quando a gente olha no olho. Olha só, eu tenho uma doideira, né? Às vezes eu sou meio chamado de doido, tanto na empresa ou lá em casa. Se a pessoa pedir um treinamento meu, ele não recebe o preço se eu não falar com a pessoa. Pode ser uma palestra. Porque assim, o meu produto não é uma commodity. E também para o seguro é desse jeito. Sim. Eu não fecho, né? Ontem, assim, a gente fez uma venda ontem, lá na empresa de seguro, que passou por mim. Eu mostrei até, disse, caraca, a mulher não fala nada, só bom dia, ok e obrigado. E comprou. Bom que comprou, né? Então ela viu o valor. Mas você sabe que isso me incomoda? É a coisa muito rápida. É porque eu sou meio né? doido. Eu sou assim, eu entro no elevador, se tiver uma pessoa, eu vou puxar a conversa. Eu também não sou tem assim, jeito. Paulo. Eu não sei ficar calado. Se eu notar que a pessoa, por exemplo, já vendi seguro dentro de um elevador com meu filho, a mulher começou a falar assim, não é assim que funciona, não. Deixa eu lhe explicar. É assim, assim, assim. Agora, se eu fosse a senhora, não fecharia com banco, tendo um corretor aqui no seu prédio, tem uma corretora de vida no Uber, nas viagens. Então, assim, eu pego um Uber,
Ontem eu fui dar um treinamento em outra cidade, fui de Uber. Aí eu disse, cara, você sabia que você leva todo dia um possível cliente novo aqui? Peguei o telefone dele, eu vou treinar esse menino. Ele vai vender produto pra gente. É isso aí. Porque, é sério, você coloca todo dia um cliente novo, CAC zero. Se você vender ali, CAC zero, custo de aquisição de cliente zero. Mas as pessoas não querem isso. Eu falo muito isso até com a equipe, né? Você tá saindo, você tá onde for, fala do vida, fala do produto. Porque qualquer momento tem que ser falado. Vendedor é assim, né, Vala? Acho que em qualquer hora você fala sobre isso. E fala de uma maneira tranquila, espontânea, sabe? Eu acho que é importante isso. Vamos caminhando para o final. Aí tem um ping-pong legal aqui para a gente fazer. Lá vem, agora vamos ver. Lugar. Um lugar, minha casa. Um cantor. Um cantor. Ou uma cantora. Fora eu. Fora você. Uma música, um cantor, algo que marcou sua vida. Bom, eu sou muito apaixonada por sertanejo, né? Então, hoje, cantora, eu gosto muito de sertanejo. Atenção, fãs, quando for aniversário da Gabi, você dá aí o sertanejo pra ela, né? Tem alguma da preferência? Eu gosto de qualquer sertanejo, eu gosto qualquer bastante. Sertanejo, eu gosto muito de sertanejo, mas uma coisa que me marcou muito a vida foi Charlie Brown Jr., né? E que não tem nada a ver com sertanejo, mas é porque morei um tempo em Santos, então eu gosto muito das músicas do Charlie Brown também. O que é que você faz na hora que você não pensa em seguro de vida? Além de cantar. Além de cantar. Eu foco totalmente na minha filha e penso nas coisas pra ela. Eu tento o máximo, assim. Eu já me perdi muito em relação a isso, de querer Você tem fazer. um momento seu? Momento meu é difícil, mas às vezes quando estiver tomando banho, a gente tem esse momento. Mas eu sou muito mais ali de fazer as coisas pra ela ali. Mas é difícil, assim, esses momentos meus. Ou quando eu tô numa viagem sozinha também, eu acho que eu tô me encontrando um pouco esse momento quando eu tô viajando a trabalho, que acabo viajando sozinha, então eu acabo encontrando esse meu momento também. O que é que Deus tem pra você de propósito de vida? O que é que você acredita que Deus tem pra você? Se você tivesse que sentar no banco e conversar com Deus, qual é a pergunta que você ia fazer do seu propósito? Eu ia perguntar se eu tô no caminho certo, na verdade, Paulo. O que eu tô fazendo é o certo. Eu acho que Deus, ele tem um propósito pra todo mundo. Mas essa pergunta eu já fiz. Você acha que eu não já fiz? É. Será que eu tô no caminho certo? Todo mundo faz, né? Todo mundo faz, né? Mas você para pra ouvir a voz de Deus? Eu escuto. Ainda tem vários momentos que eu escuto assim, porque eu acho que é importante a gente ter esse momento com ele, sabe? E eu perdi meu avô recentemente, faz um mês. E como eu tô nessa vida acelerada, às vezes eu falo assim, parece que eu não vivi isso. Então eu tô tentando conversar muito com Deus sobre isso também, sabe? Porque como eu sou muito família, isso me machucou, me dói muito ainda. Mas, Gabi, hoje eu recebi assim, às vezes o Espírito Santo fala por mensagem, por pessoas, né? E quando eu estava chegando na empresa, eu cheguei bem mais cedo hoje, eu cheguei com 1 hora de antecedência, 1h30 de antecedência na empresa que eu fui ministrar treinamento, e eu recebi uma mensagem da minha esposa com o link de um podcast do Frei Gilson. E aquilo foi um tapa para mim, sabe? Porque às vezes assim, tem algumas dúvidas, né? A gente, às vezes, tem os nãos aqui da voz interior. Será que eu fiz certo? Será que isso aí é para mim, né? E às vezes a resposta está tão evidente na sua frente que a gente não vê. Que a gente não vê, né? E hoje eu recebi esse vídeo do Frei Gilson, que tem uma coisa certa. O que é de Deus, ninguém tira. Não mesmo. Né? O que é de Deus, ninguém tira. E você teve a sua história toda pautada em... Olha que negócio... Você entrou na enfermagem para cuidar da área da saúde. Você pensou em ser médica. Você foi fazer pós-graduação em urgência e emergência. Deve ter visto muita coisa complicada, né? Deve ter visto situações que, né? E às vezes a pessoa diz assim... Ah, Paulo, eu não me encontrei. Encontrei sim. É que existem fases da vida, né? Eu não me encontrei ainda. Não é assim. Meu sonho era ser gerente de banco, eu consegui, bacana. Depois eu virei corretor e digo para você onde foi que eu brilhei, onde foi que eu encontrei o meu eu.
Primeiro eu fui movido, eu montei uma corretora, quebrei. Quando eu fui montar a segunda, eu chamei 2 sócias, com medo de quebrar de novo. E quando eu estava há 8 anos com uma das sócias, que uma saiu logo, eu pedi para comprar a parte dela ou vender a minha, porque eu precisava saber se eu ia quebrar de novo. Eu tinha esse teste. Tinha 2 coisas que eu precisava resolver na minha vida. Uma é parar a compulsão, eu já pesei 126 quilos. A compulsão por doce. E a segunda era saber se eu ia quebrar de novo, né? E minha empresa, a mais antiga, está fazendo 15 anos. Fazendo 15 anos agora, né? E uma das coisas que foi uma virada de chave muito grande para mim, não é do seguro que eu gosto. É de desenvolver quem está vendendo seguro comigo. E aí eu vibro, sabe? Quando eu Seu olho ensino brilha. alguma coisa, quando eu sento. Agora, assim, eu sou fanático por resultado. Então, quando eu vendo alguma coisa que eu sei que foi uma ideia minha, que foi uma estratégia minha, isso me faz bem. Então, eu aprendi quando eu quebrei uma coisa, e aí que veio o propósito. É nisso que eu digo. Às vezes, Deus coloca certas coisas, o aparelho, a doença, o quebrar. Eu aprendi que o empresário pode ir mais longe. E não interessa se ele fatura 10 mil ou 10 bilhões, mas ele pode ir mais longe, ele pode ser sustentável. A gente trabalha num país desafiador, grande, com economia estável, com ego político e com várias oportunidades. Quando tem um país cheio de problema, tem muita oportunidade. E você que está na linha de frente de uma das principais empresas do país, você deve também ver muita história desafiadora, ver muito empresário, mesmo que você atendeu, não na venda B2C, mas na venda B2B, né, de B2C to B, atender empresa. E você vê muito isso. Então, quando eu digo que você tem uma legião de fãs, é porque de todo mundo que eu comentei, vou estar com a Gabi na quarta. Poxa, que alto astral, que não sei o quê. Você criou uma imagem sua de uma pessoa positiva, de uma pessoa comunicativa, de uma pessoa alegre. Isso é difícil a gente ver hoje. Então, tudo isso é para te parabenizar. Obrigada, dizer que você é uma pessoa realmente encantadora. Obrigada. Dizer que na minha empresa mesmo, você tem fã. A Carla não está aqui porque ela teve um problema pessoal, mas ela pediu para vir. Né? Ela virou sua fã. Ai, que então, bom. Todos lá pediram que eu passasse um abraço, um beijo, um carinho, que você venha mais vezes aqui. Eu acho que a praça e o mercado do Nordeste precisa da sua presença. Estarei. Que a Maria Eduarda aprenda muito com o que você tem de leveza, de sinceridade, de transparência e, principalmente, o lado meigo que você tem. Né? Aí fique à vontade para olhar para a câmera e deixar aquela mensagem para essas pessoas que são fiéis a você, que são seus fãs. Fico até lisonjeada, assim, mas quero agradecer primeiro você, Paulo, e agradecer todo mundo que gosta do meu jeito meigo, que eu acho que a gente tem muita coisa para fazer. Então, se a gente puder passar esse alto astral, essa leveza, eu acho que a gente acaba, né, tendo um mundo mais leve. E eu acho que a gente precisa, a gente já tem muito problema, né? Então, eu agradeço muito, de verdade. Estarei mais aqui, com certeza. Eu acho que é uma praça que a gente tem muito o que fazer. E é muito bom ter pessoas perto que traz essa energia, né? Então, quero sempre estar assim também com esse alto astral. Prometo na próxima vez até cantar. Obrigada. Mas tem alguma música que você... Não. Tem alguma música que você canta todo dia? Pronto, aquela é a música da sorte. Hoje vai ser o dia assim que eu vou... escolho. E o melhor é que tem uns amigos meus que ainda falam assim, canta essa a próxima vez. Aí eu falo, ai gente, vocês estão me envergonhando. Aí eu falo, mas você canta pros amigos, né? Eu canto pra amigo. Eu adoro cantar. Aniversário, eu mando áudio cantando, porque eu acho que a pessoa então tem a gente que vai sentir encerrar a energia. cantando aqui, né? Não? Hoje não, né?
Mas tem Que alguma música? música Que assim? música vocês querem Tem que eu alguma música, cante? tem alguma música assim que você diz assim, essa é minha música? Ai, Não, porque eu tenho uma sequência que se eu ligar o botão, ativa o Paulo, né? não, eu canto todo tipo de música, assim, todo. Eu tenho um pagode que todo mundo fala que eu gosto muito, né? Que é do Menos é Mais. Mas todo mundo que escuta manda vídeo pra mim e fala, essa música aí. Porque eu sempre gostei muito dessa música. Até teve uma festa da empresa, eu tinha que escolher a melhor música. Eu escolhi essa e ela ficou entre as top 5. Então é uma música que eu gosto muito. Qual é? Vai cantar um pedacinho pra gente, não? Gente, eu acho que eu meio que esqueci. Bom, gente, me ajuda, coração partido. Calma. Agora é bom. Coração deixa eu lembrar, Paulo. Calma que você me... Ué, a gente pode pegar o telefone e Então você olha a pode letra. pegar o celular aí Tá que eu vou aqui. ver a letra, vai. Do Menos é Mais. Produção Eu tá não vou aqui. negar que ainda te amo, mas você merece o meu abandono. O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração partido. E agora nem cada de ouro eu te quero. E aí vai, né? Aí eu canto, grito. Rapaz, você não tem noção do que a minha equipe vai fazer com esse corte. Não é não? Mas eu adoro. Eu acho que canta os males espanta. Então tá bom. Não sei cantar nada, mas a gente finge que sabe. Gabi, muitíssimo Obrigada aí. obrigado. Que Deus te abençoe, te ilumine. Nossa. Que a Maria Eduarda seja uma princesa o resto da vida, abençoada por Jesus e por Maria. Pra nós, viu? Obrigada, viu, pela oportunidade. Gente, esse foi mais um Café com Name com a cantora Gabi. Aguardem que vem mais. Vem comigo.